Tá cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Nós temos aqui histórias para ser contadas de pessoas que já passaram por isso, nos dois lados, né? Tanto como voluntariado quanto como paciente. Então, vamos começar ouvindo a nossa querida Andréia, que está na fila aqui do meu lado. Boa Andréia? noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão na live. Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Contar um pouco da minha história, né? Eu passei pelo câncer. Eu tinha 4 filhos pequenos. Eu tive câncer de pulmão. Era fumante e eu achava que o câncer era por causa do cigarro. E na realidade foi por inalação de fumaça de fogão a lenha, porque na época a vida era muito difícil, né? Então a gente cozinhava muito na lenha. E quando veio o diagnóstico, a gente fica meio assustado, né? Os filhos pequenos, o que vai ser de mim? E naquela época, assim, eu não tinha muito contato com os irmãos, ninguém, e eu passei por esse procedimento, assim, sem parentes, Andréia, né? qual foi o seu primeiro sentimento? Assim, o que vem à cabeça? Primeira coisa que vem na cabeça quando assim, se descobre a doença, eu não digo só por você, mas dos familiares também, por você para com os familiares, você começou a contar aí, né, do que a gente pensa, né, eu vou deixar na mão, né? A maioria das pessoas pensam assim, eu não estou preparada para deixar ninguém me esperando aqui, né? E, então, conta pra gente o que você pensou a princípio e o que você foi desenvolvendo no seu modo de pensar na questão da psicologia, né, durante o seu tratamento. Quando você recebe o diagnóstico de cara, você pensa, eu pensei, vou morrer. Quem vai cuidar das 4 crianças? E o mundo desaba, né? O mundo desaba. Você teve ajuda de algum instituto, Andréia? Você buscou ajuda? Vieram atrás de você? Lá na Santa Casa, né, de Belo Horizonte, já veio o respaldo, né, das assistentes sociais, dos psicólogos, né? Aí foram me tranquilizando, né? Aí foi falar que estava no início, né? Que a minha sorte foi essa de descobrir. Voltando um pouquinho antes, como é que foi, como foi acompanhado antes? Você fazia regularmente os seus exames? Isso te ajudou em algum ponto? O início foi por uma tosse. Aí eu fui fazer os exames. Aí foi diagnosticado, né? E aí começa-se todo um tratamento. Começa primeiro psicológico, né? As psicólogas vêm, conversam, me explicam, te acalma, né? No meu caso, né? Toda assustada, toda assombrada, muito medo de morrer. E aí vem, né, esse respaldo deles lá com os psicólogos, os psiquiatras, né? E aí isso foi importante? Muito, muito, muito importante. Nilva está perguntando como ela sobe. Quem? A Nilva Lu. Eu não sei porque ela Não tô não. A pergunta foi antiga. Ah, tá. Oxi, pensei que você tinha caído, não estava subindo, desculpa. Eu tô atualizando o Nilva mesmo, para tentar entrar, enquanto isso. Ah, ok. E aí tem todo um preparo lá com os psicólogos, né? Com a equipe médica, o que vai ser feito, né? E aí tem todo um trabalho lá dentro da sua mente, em te acalmar. Esse tratamento foi só seu, foi só para você ou foi direcionado à sua família também? Não, só para mim, porque na época eu não tinha contato com familiares nenhum. Sim. Entendeu? E os filhos eram tudo meu mais velho, tinha acho que 8 anos.
Como que eu ia contar pra ele? Sua mãe tem câncer. Que nem, E depois? aí depois veio as perguntas, né? Por que você tá careca? Por que você cortou o cabelo? Né? Veio essas perguntas e eu nunca falava. E aí, por que você chegou cansada? Porque assim, a químio, a rádio, ela é muito intensa, né? Então você fica muito imune, muito fraca. Eu tinha que chegar e daí trabalhar. E depois que você descobriu que você estava curada, como é que foi a sua vida? Qual foi o seu pensamento quando você recebeu o diagnóstico assim, 0? De muita gratidão, né? E fora que o acompanhamento, e você vê as pessoas, cada um contando a sua história, né? Você tá ali no meio de outras pessoas, né? Com outras mais avançados, né? Então ali cada um compartilhando a sua dor, né? O seu medo, o seu mito, né? Falando em dor, Andréia, qual foi assim aquele momento que você achou assim o mais difícil de todos? Foi o momento em que você fez a químio? Foi o momento que você recebeu a notícia da doença? Foi o momento que você teve que explicar para os seus filhos? Qual foi o momento assim que você achou que foi o mais de todos? Porque todos são, né? Todos. Acredito que todos são. Qual foi o mais, assim, que ficou mais marcado para você? Foi quando os cabelos começaram a cair, eu pedi o meu filho para raspar. E aí eu tive Seu que filho? contar. Aí eu tive que contar. Seu filho raspou seu cabelo? Raspou. Aí eu tive que contar para ele. E só um sabia, até o término. Não. Até quando Quantos anos tinha ele? Com os cabelos luzes. 8. 8 anos. Não entendia muito bem, né? Não entendia muito bem, mas ele foi um menino muito inteligente, estudou muito, depois passou a pesquisar, né, sobre a doença. O Ângelo foi um menino que me deu muito apoio. Ele foi um anjo, então, na sua vida? Foi meu anjo. Embora você pensasse assim, eu não posso ir embora para largar essas crianças sozinhas, na verdade quem precisava deles era você. Volto já, tá? Quem precisava era você e não eles de você. Claro, precisam da mãe, né? Mas você parece que precisava mais deles, né? Porque a gente tem que se agarrar em alguma coisa para viver, né? E era neles que eu encontrava força, né? Para cada sessão, né? Porque eu ia sozinha, eu voltava sozinha. Então tudo era sozinha. Então quando eu chegava, ele já sabia, né? O estado que a gente chega, né? A gente fica muito imune, né? A imunidade fica muito baixa. Você fica muito fraco, muito... Tudo é sensível, né? E você sempre acha que amanhã... não vai existir, então você tenta viver o agora, o Depois que a tempestade passou, Andréia, você disse que você sentiu, como é que foi a palavra que você usou? Como você sentiu? Uma gratidão, né? Uma gratidão, uma alegria, né? Você se sentiu assim, como é que você passou a encarar a vida depois disso? Depois de tudo que você passou a encarar de modo diferente? Sim, a valorizar mais ela, né? A valorizar mais o dia, a noite, a cada detalhe, né? Às vezes uma folha que caísse, que eu passasse, que eu visse caindo, era motivo de muita alegria, né? E eu acabei depois continuando, né? Meu trajeto, eu cuidei de uma moça que ela tinha na coluna, ela fazia tratamento junto comigo. Então você continuou agora de uma maneira diferente, você continuou do outro ponto, né? Ajudando, auxiliando, como voluntária. Lado, né? Como voluntária, porque ela morava queira ou não,
você, estando lá dentro, você aprendeu. Quando você foi tratada, você aprendeu o que foi bom para você. Então, com certeza, você usou a mesma técnica que usaram com você, com ela. E é assim que a gente aprende as coisas, né? Isso. E aí eu cuidei dela. Então, assim, eu levava ela, fazia tudo, né? A gente ia no mesmo carro junto, aí agora eu passei aí como acompanhante, né? Que legal. Ela não tinha. História linda. E ela durou 3 meses, mas foi assim, eu fiz com que ela vivesse esses 3 meses intensamente, sabe? Embarga a voz. Andréia? Pra falar, sabe? Porque embarga a voz pra falar, sabe? E a gente fez coisas juntas que ela sentia vontade de fazer. Eu consegui fazer algumas coisas com ela. E depois de 3 meses ela veio a falecer, né? É uma doença muito complicada, né? É uma coisa assim. O final quem escolhe é Deus, e às vezes nem é o final, é o começo, né? É o começo. É o começo. É isso aí, assim, André. Eu acho que ela foi muito feliz, sabe? Eu acho que ela assim, foi. Porque a pessoa acho que sente, sabe? É diferente. É diferente. É totalmente diferente. Verdade. É um igual diferente, né? É. Cada cabeça é uma cabeça, né? E você é uma pessoa que tem muita fé, André? Você acha que isso fez a diferença para você? Eu não tinha, não. Passei a ter. Não. Então, não. Mas aí você começa a ter fé, né? De acreditar. A pessoa tem que acreditar, né? Tem que acreditar e agarrar. Tem que acreditar, E agarrar com muita fé. E parar, não ficar pensando muito, né? Viver aqui. Andréia, você é uma guerreira? Você é uma mulher de muita fibra, Você luta muito, né? Pelo que você quer. E te agradeço muito por estar aqui contando a sua história, viu? Muita gente não tem a coragem que você tem. Parabéns. Obrigada. E a gente tem que apoiar, né? Nossos amigos, nossos vizinhos, né? Ser solidário, né? No que a gente puder. Não é só financeiro, mas espiritualmente, dar muito carinho, porque o carinho, gente, é muito importante. É muito importante. Um abraço, um beijo, sabe? Essas pessoas precisam muito disso, principalmente aquelas que às vezes não tem ninguém. Sabe, quantas vezes eu queria um carinho e não tinha. Então hoje a gente tem essa oportunidade de dar um carinho, um abraço, um oi, né? Uma oração. É de uma grande valia, assim, sabe, inexplicável. É o abraço que faz falta, né? Para quem falava assim, você não vai poder cantar mais, estragou suas cordas vocais, porque afetou. Que nada! Cantando igual tagarela, falando igual maricada. Aqui nós estamos falando também de solidariedade. Falamos do INCA também, Instituto Nacional do Câncer. Põe aí pra gente quem tem o site do INCA, também o telefone Pix, a chave Pix do INCA. Também a gente pede pela nossa colega e amiga a Nena Vida, que esteve aqui com a gente cantando no Star Maker por um bom tempo. Ela agora está fazendo tratamento também. Tratamento não, ela está fazendo prevenção, ela está fazendo exames e ela não tem ajuda de instituição. Então a gente está dando uma mãozinha, já que a gente está com a mão na massa, a gente está pedindo por ela também, tá? Chave Pix da Nena Vida,
O nome dela não é Nena Vida, Nena Vida é aqui para nós, né, no Star Maker, mas é a Rosângela Gonçalves Barros, a Nena Vida, da chave Pix 4899-673-278. Chave Pix da Nena aí na sua telinha, tira print e depois você copia, tá? O site da instituição, do INCA, é https incavoluntário.org.com.br. Lá você faz a sua doação depois de preencher o cadastro, tá? De forma que você possa também abater no imposto de renda, no seu imposto de renda, tá? Você pode doar também, não só em moedas, você pode doar também fraldas. Lá você tem as opções para você fazer doações, tá? As empresas também fazem doações, viu? Quando a gente fala aqui que todo mundo pode doar, eu sei de pessoas que se oferecem, pessoas que cortam o cabelo, fazem serviço, trabalho voluntariado, vão nos lugares, caminham até lá para poder cortar o cabelo dessas pessoas, assim como a Andréia acabou de dizer aqui que o filho dela cortou o cabelo dela. Então as pessoas vão para fazer esse tipo de trabalho voluntário na casa dos pacientes, dirigidos pela instituição, tá? Lá eles fazem maquiagem nas crianças, né, para ficar mais bonitinha. E assim, tem peruca, gente. Isso, tem peruca que é feita com cabelo, cada isso. umas, né? Então é fácil também aqueles brinquedinho para as meninas, né, para os meninos também, para alegrar a vida. Tem também as festas que eles fazem dentro do hospital, né? Tem a permissão de fazer-se lá. De vez em quando tem a visita, né? Vai lá os palhaços, vai fazer a alegria da criançada. Embora cante baixinho, mas eles vão sempre de manhãzinha assistir os pacientes e cantar aquelas músicas baixinhas que todo mundo gosta de ouvir, né? Aquelas músicas que o pai e a mãe cantavam pra gente, o sertanejo, a música que a pessoa gosta mais, né? Então tem a viola. Nana, posso falar uma coisa? Por favor, Fátima de Lima. Você sabe que eu vivi muito dentro do AC Camargo, com a minha sogra também, né? Com a mãe do meu marido. Você está aqui para contar. E lá você vê cada coisa bonita, o que as pessoas fazem, aí você fala, meu Deus, o mundo ainda está salvo, porque é tanta coisa linda que você vê. Eu passava pelos corredores, as pessoas fazendo quimioterapia, e um rapaz jovem entrou e começou a tocar violão e cantar para ela, sabe? Chegou. Então, é uma coisa assim tão linda de você ver que você fala, meu Deus, o mundo não está perdido, ainda tem muita gente boa, sabe? E os palhaços que vão, e as pessoas que cortam o cabelo e levam para eles para fazerem perucas. É uma infinidade de coisas que o pessoal faz. Leva doce para as crianças, tem a ala das crianças, que era uma ala que cada vez que eu entrava eu chorava muito. Porque eu acho assim que os adultos, assim, de uma certa forma, teve já uma vida. Agora, aquelas crianças, elas estão começando naquele momento, sabe? Não sabem já nada da vida. Já fica mais difícil, né? Então, é muito lindo ver você. É muito ver que você fala, o mundo ainda tem jeito, porque ainda tem muita gente legal, você via muito. E a gente pensa o seguinte, se não é pelo amor, vai pela dor, né? Sim. Você vê que muitas pessoas têm que passar por um estágio desse para aprender a valorizar o ser humano, a valorizar a vida, né? E sim, aí acaba que pela dor a pessoa aprende, né? Tem um ditado que fala, você aprende pelo amor ou pela dor, né? É isso mesmo. Então tem pessoas que já nascem com esse dom de ajudar, né? De abraçar a causa, de voluntariar mesmo, né? Botar a mão na massa. Mas tem gente que não. Era um aprendizado. Era triste estar ali dentro, muito triste. Muito triste, né? Mas é um aprendizado fantástico que nunca mais você vai esquecer na tua vida. Nunca mais você esquece. Até hoje. Lá no ICA eu sei que tem como é que chama aquele lugar onde eles aprendem a desenvolver atividades? Sim, eles fazem uma casa de voluntário.
Eles ensinam as crianças a fazerem bijuterias. Eles recebem doação de tudo. Então tem doação de tricô para senhorinhas que querem fazer tricô. Tem doação de revista para poder. As crianças usam as revistas para fazer papel machê, para fazer colagem, né? E assim, tudo é válido, né? Tudo é válido. Tudo. Tudo que a pessoa falar assim, eu trabalho com isso, eu não tenho, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso para doar, mas sempre há alguma coisa, né? Gente, só de ir ficar com a pessoa, né, no leito, você tem olha aqui, enquanto a Fátima estava falando, Andréia, desculpa te interromper, enquanto a Fátima estava falando, chegou uma pessoinha aqui muito especial, que é a dona Nilva Lu. Bem-vinda, Nilva! Nilva 2! Boa noite, o prazer é meu. Boa noite, dona Nilva. Seja muito bem-vinda, querida. Vamos ouvir a dona Nilva? Não, amor. Pode perguntar. Fala pra gente, dona Nilva, qual foi a experiência da senhora? Como que foi com o seu João? Quando ele descobriu a doença? Ele não aceitou, né? Não aceitou? Não. Nunca aceitou que ele tinha doença. Ele não aceitava que ele tinha essa doença. Talvez isso deu força para ele. Ele falava que ele estava enganado, que ele tinha uma outra coisa. Que não era nada disso que ele tinha. Mas ele fez cirurgias, fez o tratamento por 7 anos. Fez o tratamento? Ele fez 5 cirurgias lá em Barretos. Quando nós descobrimos a doença, o médico daqui da cidade fez os exames, a gente estava com os laudos. O médico falou que não tinha para onde encaminhar, que não tinha vaga em lugar nenhum próximo, que não sabia nem como enviar. E pela gravidade do problema, era um câncer maligno de bexiga, raríssimo. Então, o único lugar aqui no Brasil, eu pesquisei muito na época, o único lugar no Brasil que poderia atender seria Barretos. E vendo a dificuldade dos médicos aqui, da assistente social da cidade, eu peguei toda a documentação para o pai, digitalizei tudo, entrei na internet e falei diretamente com o hospital. Enviei tudo diretamente para o hospital. Numa sexta-feira. Numa sexta, né, mãe? Na segunda entraram em contato com a gente. Terça-feira. Na terça-feira nós já fomos para o hospital. Em 20 e poucos dias meu pai já estava passando pela primeira cirurgia. Fomos atendidos muito rapidamente. E muito bem atendido, só que ele não aceitava, ele brigava com os médicos. Então a senhora acha que ele não sofreu porque ele não acreditou que ele estava doente? Não, ele sofreu, filha. Sofreu? Ele sofreu travado. Sentia muita dor. Só que ele não reclamava. Ele sofreu travado. Ele via, como que foi o meio do estágio, que ele via bichinho. A assistente social falou que com o tempo ele ia para muito trabalho, né? A hora que a doença apertasse mesmo, né? Ele fez uma série de sessão de... um tipo de uma casuagem, eu sentia todo dia. Ele fazia direto na bexiga. Era injetado no líquido direto na bexiga. E o médico disse que não tinha como? Deu. Não, tinha que tirar a bexiga. Tinha que tirar a bexiga. Mas ele poderia fazer uma bexiga com um pedaço de bexiga de porco, talvez. Sabe? Ele não aceitava. Ele não quis? Não, ele não aceitou. Quantos anos ele tinha? Na época ele tinha 68 anos. Não era muito idoso. Ele falou que não tinha nenhum pedacinho dele. Que Deus não fez ele pela metade. Ele não aceitou e... Então, na última cirurgia, a gente tem que respeitar. Eu tive que mentir pra ele na cirurgia mais complicada, morrendo de medo de acontecer alguma coisa, porque ele não ia deixar. Ele falou que não ia operar, com medo de tirar a bexiga dele. Aí ele falou, só deixa se fizerem uma raspagem na minha bexiga, porque tá cheio de... Ele falava que ele tinha apertado, pressionado a bexiga no carro e tava cheio de coágulo lá dentro. Então ele só queria que tirasse os coágulos. Aí a interpretação dele, né? Ele falava isso.
Aí eu fui atrás do médico no dia, que eu ia para Barretos sempre com eles, ficava no hospital, acompanhava tudo, ficava em casas de ajuda, lá de assistência, junto com várias famílias, mulheres do país inteiro, até de fora do Brasil tinha lá. Lá tem, é uma cidade voltada para isso. Tem várias casas em volta do hospital que são todas de ajuda. Tem casas de cidades ali. Cidade de Mas Campinas, ele foi tratado em casa ou ele foi para a instituição ser tratado lá? Não, ele ia e voltava, só que às vezes tinha que ficar fazendo um tratamento lá. Então, quando ele ficava, eu não podia ficar no hospital, porque era uma vaga só para acompanhante, ficava minha mãe. Então, eu ficava para alguma instituição, eu arrumava algum lugar e ia ficar. E como que vocês eram tratados lá? Como é que era o... No hospital, muito bem tratado. E muito bem tratado. Nas casas também. Nas casas também. Eu não pagava nada. Não, nem recolhido, ninguém cobrava nada. Não pagava nada. Não. Muito bom. E a primeira cirurgia dele, eu tive que mentir para ele. Porque ele não ia operar. Ele falou, não vou. E Você acha que mentiu, né? Você acha que enganou. Eu menti. Ela mentiu. Porque você omitiu dele, né? Você acha que mentiu. Com certeza ele deixou você achar que estava enganando, viu? Eu fui no médico, no centro cirúrgico, chamei o médico especialista, o centro cirúrgico lotado. Ele veio me atender, eu falei, por favor, o senhor não fala pro meu pai que ele vai fazer a cirurgia? Ele falou, mas é um câncer maligno, como eu posso não falar? Eu falei, meu pai é cardíaco, meu pai tinha stents no coração, tinha sofrido infarto. Eu falei, meu pai é cardíaco, se ele ficar nervoso... Pra que falar também, né? Não, mas eles falam, é terrível. Aí ele falou, vou pensar no teu caso. Aí eu voltei correndo e falei, pai, é verdade, o senhor vai fazer só uma raspagem. Fui lá pra sala que meu pai tava. Aí meu pai ficou feliz, começamos a contar piada. Ô Nilva, os médicos, eles são extremamente sinceros. Isso é até um juramento que eles fazem. Isso Quem mesmo. fez a pergunta pro meu pai da cirurgia não era o médico, era um enfermeiro, que aí o enfermeiro vem encontrar a gente, meu pai na maca, pronto pra entrar. O enfermeiro pergunta o nome da mãe, só pra ver se a pessoa tá consciente. Aí meu pai falou nome, data de nascimento, nome da mãe. E o senhor sabe a cirurgia que o senhor vai fazer? Essa hora me deu uma facada. Falei, pronto. Aí meu pai falou, não vou fazer cirurgia não, é só uma raspagem. O enfermeiro olhou na prancheta, aquilo eu gelei. Aí o enfermeiro falou, olha, só uma raspagem. Então tá, então. Graças a Deus. Meu pai entrou. Mas, ô Nilva, e vocês duas? Como vocês duas foram tratadas, assim, na parte psicológica, o antes, o depois, o pós? Eu acho que Deus ajuda a gente, dá força, né? Mas lá ajudaram muito. A gente fazia exames por ser parente. A gente tem uma carteirinha até hoje. Uma carteirinha de acompanhante do João. A gente fazia exame no Ivete Sangalo. Muito tratadas. E lá tinha café da manhã, um lanche antes do almoço, o almoço para todo mundo que tivesse no hospital. Tinha jogo na sala de espera. Tinha brincadeiras, tinha bingo para as mulheres. O atendimento foi amplo para vocês duas, né? Para toda a família. Foi de E agora, Nilva, me fala, você contou para mim que você não parou aí, você continuou como voluntária? Vocês duas? Do hospital, não. Do hospital, não, que a gente é muito longe. Muito longe. Quase 300 quilômetros, né? Era difícil para ir e voltar. Mas a gente é voluntária aqui. Mas aqui a gente tem as instituições que ajudam. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil a gente ajudar. Pelo nosso tijolinho, a gente vai lá e, né? mais fácil. A gente faz tudo. E não deixa de ser um voluntariado, né? Eu estou lendo aqui sobre o voluntariado do INCA, né? Que eles têm alguns Deixa eu colocar né? Nossa. O site do INCA. Parece o João, eu falei que ele parece meu filho. Sim? Eu tava aqui ocupado, aí eu agora liguei a câmera aqui. Eu quero parabenizar a Nilva e a mãe dela pelo depoimento, também parabenizar a Andréia, que até agora eu tô aqui como telespectador, assistindo vocês e curtindo bastante. E eu acho que as pessoas que passaram por aqui puderam ver a seriedade dessa campanha, né, que nós estamos fazendo, e puderam ver pessoas especiais como a Andréia, como a Nilva, como a Fátima também falou, como a mãe da Nilva, que estão participando dessa campanha para
Nilva, Muito bem. 2. Você está sendo um sucesso, viu? Muito obrigado. Obrigado pela presença. Bom, o site do INCA, https incavoluntario.org.com. Não, aliás, incavoluntario.org.br. Abate no imposto de renda qualquer quantidade que você doa, tá? Lá no site você pode escolher qual doação você quer fazer, se é empresarial ou se é uma doação em espécie, tá? O Pix, né? Agora nós vamos falar também da Nena Vida, que ela tá fazendo, não é tratamento, ela tá fazendo exames, ela não tem apoio de instituições. Então ela pediu ajuda, a gente está ajudando, pedindo para ela também, tá? Ela tá em tratamento, em outro tipo de tratamento, o tratamento dela é contra uma forte depressão, tá? E ela descobriu novos nódulos. Ela teve o câncer. Ela teve o câncer há mais tempo. E depois teve também a depressão. A chave Pix da Nena é o 4899-673-2708. Rosângela Gonçalves Barros, confirme o nome dela antes de enviar. A gente agradece, pede para ela em primeiro lugar, porque a instituição é uma coisa maior, então assim, recebe ajuda de toda a nação, né? Agora, a Nena Vida já está mais numa singularidade, ela precisa da ajuda. Sim. Tchau, tchau. Minha mãe tá indo, tá, gente? Beijo, dona Nilva. Beijo. Obrigada. Tchau, Obrigada. querida. Tchau, tchau. Fique com Deus. Então nós vamos ouvir agora. Quer falar, Marcinha, agora? Boa noite, Josias. Ô, Nilva, não vai embora não, fica aí. Cadê tu, mulher? Boa noite, Josias. Só vou fica aí, acompanhar minha tá? mãe, tá vendo? Tá bom, você vai pedir o Luiz para falar, vai auxiliar ele, viu? Pode falar, Marcinha. Marcinha. Andréia, sinta-se abraçada por mim. Você é uma guerreira, uma mulher linda e maravilhosa. Ô, nós. Que Deus te abençoe, viu? Amém. E vamos, gente, continuar, né? Na cidade eu falo que nas nossas cidades, né, tem os centros. Quem tem a oportunidade de ir, passar um dia lá, é muito importante isso, sabe? Eu cuidei dessa moça, né, na minha cidade. Depois que eu vim para essa cidade, eu cuidei de mais 2, que também já se foram, né? E é muito importante, gente, principalmente quando tá em fase terminal. Maria nem fala. É muito dolorido. A minha experiência, a minha vivência na doença, eu vivi as 2 fases dela. A fase crítica, todo um processo, né, da doença com meu sogro. E vivi com a minha filha também, minha filha mais velha, há 2 anos atrás. Os médicos descobriram câncer de endométrio, mas porém estava na fase inicial. Então assim, em 9 meses foi feito todo o processo dela, fez a cirurgia. Foi muito sofrido, porque minha filha teve uma hemorragia assim surreal, uma coisa absurda, uma perda de sangue absurda. Ela transfundiu 7 bolsas de sangue e não conseguia estancar o sangramento. Então os médicos não conseguiam visualizar, né, o que tinha, né, o que era. Eles não sabiam exatamente o que era por conta do sangramento. E foram muitas tentativas de exames de vídeo, até que um médico resolveu colocar ela em estado de menopausa, né, com umas injeções que eles aplicam na barriga, para que ela entrasse na menopausa, né, estancasse o sangramento. E assim, né, eles fizeram... Localizar onde estava. Aí o sangramento parou, e aí que ela fez a ressonância e que viram, né? Viram que era um câncer de endométrio, porém estava no comecinho
graças ao bom Deus. Graças a Deus. A médica foi muito rápida, ela diagnosticou numa quinta-feira. Na segunda-feira, minha filha já estava internada. E não fez a cirurgia naquele momento, porque ela ficou... O impacto, gente, o impacto do diagnóstico de um câncer maligno, ele é muito... Ele é terrível. Então, a minha filha... né? É assustador. E a minha filha foi internada, foi diagnosticada numa quinta-feira, na segunda foi internada para fazer a cirurgia na terça, porque quando você transfunde sangue, a sua tipagem sanguínea, ela altera. Então, assim, Márcia, sou A positivo. Se eu transfundir sangue, a partir desse momento, o meu sangue, a minha tipagem vai ficar alterada. Então, ela teve que internar na segunda para colher o sangue, para ver qual tipagem estava predominando no momento, para pedirem para o banco de sangue as bolsinhas reservas, né? Uhum. Mas a minha filha ficou muito mal, ela chegou a ser anestesiada, mas ela teve uma crise de asma, então eles cancelaram a cirurgia naquele momento. Porém, 15 dias depois, ela foi internada novamente, aí deu certo. E assim, fez a retirada na esterectomia. Qualquer tipo de tratamento é muito importante nesse momento, mas eu acho que a psicológica, ela entra tanto antes, durante e depois, assim, tem que ser prioridade. Sim, porém, às vezes, Nana, não tem tempo no durante, entendeu? Uhum. No ou durante, antes, né? não dá tempo, né? Que nem na minha filha foi tudo tão... Foi tudo tão rápido, né? Tão rápido que não dava tempo para um apoio psicológico. O nosso apoio engraçado que quando você está ali dentro, naquele momento, parece que o tempo não passa nunca, né? Não. E o nosso apoio psicológico naquele momento, sabe quem foi? Foi a oncologista, a médica mesmo, que ela foi muito, muito legal. Sabe, quando ela viu o resultado da ressonância, ela abriu a agenda dela, minha filha trabalhava, tinha um bom convênio, porém não usamos o convênio porque era um convênio coparticipativo e ia ficar muito, muito caro. Nós fomos atendidas pelo SUS e foi maravilhoso. E no SUS é uma fila. Você foi diagnosticado, vai para tal setor para agendar a cirurgia. Mas Deus é tão bom. A médica abriu a agenda assim e falou, eu vou agendar ela para tal dia. Segunda-feira esteja aqui. Então, assim, aí ela fez a retirada, né, de útero, trompas e ovários, e aí já é um outro processo muito angustiante também, que é quando tudo que é retirado do nosso corpo vai para a biópsia. E a biópsia demora de 20 a 30 dias para ser concluída. Quando você descobre, é imprescindível que comece logo o tratamento, né? Sim. É questão, assim, de horas que eles já vão caminhar. É tudo tão rápido, é tudo muito acelerado. Isso. Até porque essa doença, que nem no caso da minha filha, ela se manifestou no comecinho, né? Então, assim, graças a Deus a cirurgia da Dani foi curativa. Quando veio o resultado da biópsia, não precisou de quimioterapia nem de rádio. Por quê? Foi rápido, não chegou no útero. Se chegasse no útero, teria contato com a corrente sanguínea, aí seria muito preocupante, né? Então, assim, tem que ser rápido, gente. Às vezes a gente, tô com uma dor, tô com uma coisa. Não, depois eu vejo. Não, gente, a gente tem que ir atrás. Querendo ou não, você continuou dando assistência, né, voluntária através da sua filha, né, que eu sei que até hoje você cuida dela. Sim, e ela está no pós-cirúrgico, né, ela está no tratamento ainda, no acompanhamento que dizem que é 5 anos, porém não tem uma data prevista. Minha filha hoje é atendida no Hospital da Mulher, que é um hospital referência de câncer feminino, né, aqui em São Paulo, pelo SUS, muito bem atendida, muito bem assistida, graças a Deus. E vamos seguindo com fé, ela está bem, graças a Deus. Porém, gente,
Não foi fácil, tá? Você também é uma guerreira, não é Márcia. fácil, Acho que aqui não é nós estamos rodeadas de guerreiras, né? Não desfazendo Sim. dos homens, né? Mas a mulher Você sabe, ô Nana, eu tava lembrando, você sabe que a gente nasceu para algumas coisas que você não escapa disso, né? Parece que Claro Deus que não, fala, olha, jamais. é isso aqui. Eu acho que a minha missão, eu cuidei de muitas pessoas com câncer. Primeiro a minha irmã, depois a minha sogra, o meu sogro. Foram assim, escalado. Aí hoje eu estava lembrando, eu falei, meu Deus, eu tinha 13 anos quando eu morava no Rio e nós tínhamos uma senhora que ela lavava roupa pra gente e passava. Ela morava no morro e vinha buscar as roupas, lavava e passava. E ela teve um câncer tão feroz e a filha nunca ajudou ela. Ela sangrava muito, sangrava demais. E um dia ela ia no hospital, eu morava em Niterói, e ela tinha que ir no hospital no Rio, pegar as barcas, atravessar todas essas coisas. Aí eu falei, Dona Anália, ela chamava Dona Anália, era uma senhora de Olha, cor. coincidência. Anália, ela era uma senhora de cor, né? E aí eu falei para a Dona Anália, eu vou com a senhora pro hospital. Ela, não, filha, você vai no hospital comigo? Eu falei, eu vou. Nana, eu fui no Hospital do Câncer, no Rio, atravessei as barcas com ela, fiz tudo bonitinho. Que ela andava, caía placas de sangue dela. Sabe, era uma coisa assim absurda. O sangramento do sangue coagulado. É surreal. É surreal. Coagulado, uma coisa doida. É muita coisa. E eu com 13 anos, eu encarei aquilo com uma, sabe? Eu olhava para ela, serenidade, ela olhava pro chão assim, eu falava, Dona Anália, não é nada, continua andando, até ela chegar no lugar onde ela ia entrar para fazer o tratamento, né? A filha nunca foi junto. E eu fiquei aquele dia, o dia inteiro com ela lá Neste caso, você que foi o anjo na vida dela. Mas, Fatinha, assim. Fatinha, a gente vem, todos nós, quando a gente vem para essa vida, a gente vem com uma missão. Mas né? menina, uma coisa incrível. Eu tava lembrando de 13 anos. Aí depois de 13 anos, depois foi minha irmã, né, que teve câncer dos ossos, né? Ela teve de mama, da mama passou para os ossos porque ela não queria fazer quimioterapia, né? Então era uma luta para eu levar minha irmã para fazer quimioterapia. Eu sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,65 m. Eu sou uma pessoa pequena, a menor da família. Minha irmã, ela tinha 1,80 m. Então eu ia buscá-la na casa dela, eu segurava na frente dela, assim, eu não sei como eu aguentava segurar ela daquele jeito. Ia descendo com ela as escadas devagarinho, segurando no peito, ela segurando, e descendo degrau por degrau. Aí colocava ela no meu carro, Deus estrutura tudo, né? Nossa, Sim. E levava ela para o hospital. Sim. Aí ela ia fazer quimioterapia, que ela não suportava fazer. Era um parto cada vez que eu ia levar ela para fazer quimioterapia. Eu brigava, eu chorava. Você tem que ir. Ela, não quero. Ela não quis, porque é muito invasivo. Ô, Andréia, você fez químio? Acho que a Andréia não fez. Fez. É um processo bem invasivo, hoje, graças a Deus, existe uma quimioterapia, existe um tipo de quimioterapia que já não tem, que a quimioterapia de hoje já não tem toda essa... todo aquele efeito, né? Meu sogro fazia. Meu sogro fez, mas ele sofreu demais. Demais. Eu acompanhei minha irmã, eu levando também, desse mesmo jeito. Ela tinha tanta dor e um dia me chamaram rápido, né? Porque eu morava um pouco longe dela, então eu pegava o carro e ia buscá-la. E aquele dia eu chamei a ambulância porque ela estava muito mal. Eu falei, não vai dar para eu levar no meu carro, não vou ter como levar. Chamei a ambulância e nós fomos de ambulância, eu e ela. Tu acredita que numa trepidação da ambulância, que deu uma trepidada, ela quebrou a perna.
Ai, que dó. Então ela já devia de estar com os ossos frágeis, né? Sim, bem fraco. Tipo E ela osteoporose. gente, aquilo foi um horror para mim. Eu sofri muito com minha irmã. E assim, a coisa que mais me emocionou foi quando ela morreu. Eu fiquei muito triste, porque eu não queria que ela morresse. Eu fiz de tudo para salvar minha irmã, mas eu fiz de tudo. Você não imagina. Fatinha. É um dos mais doloridos, é o dos ossos. Foi, um dos cânceres mais doloridos que existe. É de Tá? ossos e de intestino também. Ele deixa muito. Mas, gente, eu acho que o Luiz está querendo falar. Vamos dar a palavra para ele? Vamos lá, Luiz. Vamos, fala, meu querido. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Luiz. Você tá aí caladinho, só na expectativa, na espreita, né? É muito, Escutando essas mulheres falando sem parar. Eu contava piada no hospital, gente. Vocês acreditam? Enquanto o senhor Acredito. terapia, Eu acredito. sentava contando, e eles rindo, gente. É bom. Eu acredito que você plantava até bananeira lá no... Era o que eu podia fazer. Tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Tem que fazer um pouco a pessoa sorrir, né? De alguma Luiz, você tem um depoimento Pois é, seu? eu, em primeiro lugar, eu queria parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. Né, isso é uma coisa muito importante, muito obrigada, né, amigo. Dá muita felicidade na gente ver pessoas, né, querendo ajudar pessoas. Essa empatia, ela com certeza vai ser recompensada, não nesse mundo, né, a gente não espera nem que seja nesse mundo, mas sim espiritualmente, né, isso faz muito bem pra gente. E Amém. Minha solidariedade às pessoas que têm esse problema, né, que não é fácil, tanto para a pessoa quanto para a família, que sofrem muito. Muito. E glória a Deus pelos que conseguiram a cura. Né? Amém. Meu depoimento não é muito longo, é uma coisa bem rápida, porque eu não acompanhei muito bem o problema do meu irmão, né? Meu irmão teve câncer, teve leucemia. Mas a história dele foi a seguinte, ele começou a ter problema na vista, ele tinha 80 anos. Mas sempre foi saudável, sempre teve bons hábitos, ele nunca fumou, tomava a cervejinha dele, mas isso era coisa normal. Né? E ele estava com 80 anos, estava bem demais, estava muito bem mesmo. Né? Para quem tinha 80 anos, nem parecia que 70. Mas aí ele teve um problema na vista e foi fazer uma cirurgia, né? E saiu errado a cirurgia, ele ficou cego, né? Teve uma barbeiragem lá, ele ficou cego. E aí ele foi providenciar um transplante de córnea. Né? Nesses exames, aí foi detectada essa leucemia, né? Então aí ele começou a fazer um tratamento, né? Tomando aquelas bolsas de plasma. Então, no começo, tudo bem, mas aí depois de um mês que ele estava fazendo esse tratamento, né, ele não suportou até pela idade, porque aquelas transfusões, inserções de líquidos e medicamentos, ele foi debilitando, né, se debilitando, ficou bem debilitado mesmo. Isso rápido, não demorou muito, não. Eu acho que para isso não tem idade que você fala assim, a idade é essencial que para suportar. A questão da fé mesmo, que move. É verdade. Mas ele estava, como ele já tinha essa idade, de 80 anos, fica mais difícil, né? A pessoa está mais fraca. Frágil, está mais fragilizada. Está mais frágil, exatamente. Aí ele começou a fazer essas transfusões periodicamente, se não me engano, era de 3 em 3 dias ele tinha que fazer isso. E aí ele foi ficando muito debilitado com isso. Até que chegou um dia que ele foi para o hospital fazer esse tratamento e não retornou para casa, né? Por causa justamente dessa fraqueza. Ele ficou lá internado. No outro dia ele foi para a UTI, né? E aí, como geralmente acontece quando a pessoa morre, isso aí eu tenho visto muitas vezes. Antes de morrer, a pessoa tem uma pneumonia, né?
E foi o que aconteceu com ele. Ele teve pneumonia e veio a falecer. Isso coisa de 3 meses. É muito rápido. A família estava esperando por isso, Luiz? Ou foi pego todo mundo de surpresa? Foi pego todo mundo de surpresa, porque ele estava muito bem, muito bem. Aí esse problema na vista dele, ele teve que operar e acabou ficando cego. Pela idade de todos vocês acham que tinha alguma preparação psicológica para suportar? A doença? A sua mãe era viva, não era? Aceitar, né? Aceitação também é pós-morte da pessoa. Nós aceitamos porque não tem como depois não tem como aceitar, não aceitar, né? E assim, gente... A gente se conforma, quer dizer, a gente se conforma porque a gente sabe porque, essa é a destino de todos, né? Que está aqui, que é a Nilva, vai estar na live domingo, junto com o Eudésia, para fazer uma outra ação tão importante quanto essa, em favor desse instituto, em favor da vida. E vocês todos que estão aqui hoje, tenham certeza de que vocês estão fazendo uma boa ação. Só de estarem aqui, só de gastarem o tempo de vocês e a voz, né, e o carisma de vocês para contagiar as pessoas, pode ter certeza que Deus nos recompensará com essa bondade que vocês estão fazendo, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Muito obrigada, amor. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo espaço. Gente, eu vou dando boa noite para vocês, que eu vou jantar, que eu não jantei. Calma lá. Bom, a gente chega, né? Mais um encontro de bons frutos. Agradeço a todos vocês pela presença, pelo carinho, tá? Pelas coisas que vocês... Tamo junto, co-capitã. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.